Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje no YouTube. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 14º episódio da nossa série. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Foram dias difíceis. Na verdade, os últimos anos têm sido difíceis. Essa noite parecia não acabar. Entre orações, muitos gemidos e suspiros, eu recordava em algumas horas uma longa história. Nessa estação do ano, os dias são mais curtos, mas a noite foi longa, muito longa. A temperatura está amena, no entanto, o meu coração está queimando como uma brasa viva. Eu estou sendo movido por uma certeza para além de mim. Ao mesmo tempo, tenho dúvidas. O receio do que poderá acontecer após esse passo. O que virá? O justo viverá pela fé. Esse é o meu consolo. Ao recordar da longa história, eu constato com tristeza que o lugar da segurança se transformou em lugar de exploração e de medo. As coisas não podem continuar da maneira que estão. Medo e senso de urgência, de mudança. E eu queria poder dizer de uma forma que todos pudessem entender. Essas linhas condensam o que por dias e anos venho elaborando. O confronto começou internamente, mas agora publico para que todos possam ver e ler e mudar. É cedo. O sol surge timidamente. Sigo pelas mesmas ruas, pelo mesmo caminho, atravesso as vielas, a praça, no desejo de que tudo isso mude. Esses lugares por onde passei tantas vezes, novamente passo por aqui, no desejo que isso mude. Que Deus me ajude, que de alguma forma eu possa ajudar a mudar algo com essas 95 teses. O relato é ficcional, mas pode ser que alguma coisa do que disse aqui tenha acontecido da maneira como relatei. Foi em 31 de outubro de 1517, há 503 anos, na Alemanha. O monge e doutor da igreja, Martinho Lutero, cravou as 95 teses, escritas em latim, cujo título era Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, o debate em nome do poder e eficácia das indulgências. Foi na porta da igreja do castelo de Wittenberg, cidade localizada no centro da Alemanha e banhada pelo rio Elba. Eu lia nesses dias que a cidade está praticamente igual a como estava há 503 anos. E as mudanças que precisavam acontecer, desejadas por Lutero, o que mudou? Não temos tempo aqui para discutir os detalhes dessas questões. Mas a pergunta que fica é: quais as mudanças que precisamos fazer hoje? O que proporia Lutero se estivesse entre nós hoje?
Se nessa manhã façamos esse exercício, se nessa manhã Lutero fosse cravar teses na porta de uma igreja, e hoje são tantas igrejas, o que será que estaria no seu texto? Provavelmente hoje ele enviaria um e-mail, um WhatsApp, ou até gravaria um podcast. Vivemos o tempo da chamada pós-verdade e de muitas fake news. Acredito que Lutero retomaria as palavras iniciais do seu documento. Antes de proclamar as teses, Lutero disse: por amor à verdade e no empenho de elucidá-la. Na tese número 11, ele fala de uma erva daninha que foi semeada enquanto os bispos dormiam, os líderes da igreja. Temos permitido que muitas ervas daninhas sejam semeadas entre nós. Na época de Lutero se conferia as indulgências essas adquiridas por pagamento à absolvição de culpas e pecados. E Lutero disse: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão depende apenas da vontade de Deus. São as teses de número 27 e 28. Quais são as ervas daninhas e as indulgências do nosso tempo? Precisamos, com coragem, refletir sobre isso. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Este tesouro, entretanto, é mais odiado, e com razão, porque faz dos últimos os primeiros. Por esta razão, o tesouro das indulgências é o mais bem feito, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. São as teses de número 62 e 63. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. Eis a proposta das reformadoras e reformadores em 1517. E eu quero aproveitar aqui para indicar o livro que tem por título As Mulheres no Movimento da Reforma. Esse livro foi publicado pela editora Sinodal. Seguimos precisando de profundas reformas em nosso tempo. E elas virão quando olharmos para trás, não apenas para nos lembrarmos do passado, mas para reafirmarmos como aqueles homens e mulheres, reafirmarmos o nosso compromisso com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que pode abrir os nossos olhos para vivermos no nosso tempo, identificando as ervas daninhas e nos empenhando para servi-lo sempre. Só a Ele, só lhe deu glória. Feliz dia da Reforma Protestante. Se a mensagem desse podcast foi importante para você, eu quero lhe pedir algumas coisas. A primeira, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. A segunda, caso não tenha escutado os episódios anteriores, visite nosso arquivo e acesse os que não pôde escutar ainda. A terceira, assine o nosso podcast nas plataformas diversas: Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e tantas outras. Por fim,
Assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologia hoje. Meu desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares e amigos. É o meu desejo, por Cristo Jesus, nosso Senhor.